Qual foi a pior situação que você já se meteu por não conhecer suas emoções? Oi pessoal, meu nome é Ana Fortuna e sejam bem-vindos ao meu canal, que ainda não tem nome, por enquanto é só Ana Fortuna. Aqui nesse canal a gente fala sobre a vida, o universo e tudo mais, utilizando referências da cultura, teorias, fatos cotidianos e, claro, um pouquinho de humor idiota também. Bom, alguns avisos. Primeiro, dermatite na boca. Eu esqueci de avisar no outro, e foi quando ela tava com uma dermatite pior, então fiquei parecendo um palhaço, mas não dá pra adiar o sonho de criar o canal por causa de um problema contornável como esse, então vamos lá. Outra coisa é que eu estou fazendo testes e os últimos vídeos que eu criei foram relacionados a cinema, mas os dois primeiros vídeos tinham a ver com reflexões que eu estava fazendo quando o ano começou e eu decidi continuar nessa pegada para ver se vai funcionar, se vocês vão gostar. Por isso é muito importante sua opinião. Se você gostar ou se você não gostar, se você tiver algum feedback, deixa aqui para mim, deixa nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Bom, o título desse vídeo é Como está o céu hoje? E, num primeiro momento, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, emoções e céu, mas eu prometo que vai fazer sentido. E eu decidi falar sobre esse vídeo porque, como vocês têm percebido, eu sou uma pessoa bastante racional, no sentido de ter facilidade de fazer analogias, de misturar teorias, de pegar fatos, associar ideias e fazer interpretações. E eu gosto muito disso porque me dá uma sensação de ordem no mundo. Eu sinto que eu tenho algum nível de controle, mesmo que não seja verdade, quando eu sei o que está acontecendo, quando eu consigo nomear as coisas. Eu sinto que eu consigo navegar melhor no mundo. No entanto, muitas vezes eu já me peguei em situações em que eu fazia alguma coisa, eu tomava determinada atitude e depois não conseguia justificar porque eu tinha feito. Eu ficava arrependida e depois me questionava porque eu nem queria ter feito aquilo em primeiro lugar. E eu não conseguia achar sentido entre o que eu pensava e o resultado daqueles pensamentos no sentido de atitudes. Outra coisa é que por muitos anos eu não consegui lidar com grandes desafios sem recair em comportamentos autodestrutivos. Além de eu ficar paralisada perante certas situações mais desafiadoras, eu também acabava optando por fugir de certas situações, fugir da realidade, ir para comportamentos autossabotadores, como fumar, beber, ficar o dia inteiro trancada no quarto assistindo séries e não querer participar da realidade, da vida, das coisas. Eu também tive uma época que eu tava com muita dificuldade de desenvolver os meus relacionamentos, porque eu não conseguia me doar suficientemente, eu não conseguia ser 100% verdadeira, parecia que eu tava sempre me protegendo de alguma maneira, por mais que eu quisesse criar conexões genuínas. E mais recentemente, que eu acredito que tenha sido a gota d'água, foi o meu próprio corpo tá pedindo socorro através de dores e situações que eu não conseguia explicar e também não estavam respondendo aos tratamentos convencionais, com a medicina, com remédios e tal. A boca é um deles, mas tem vários outros também, formas de somatizações que eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e existem várias correntes teóricas que hoje em dia já falam sobre essa relação muito profunda entre sentimentos, emoções e o nosso corpo físico, que muitas vezes não fazem sentido a nível racional. E isso me levou a ter que fazer uma das coisas que eu mais detesto, que eu evitei por muitos anos, que é olhar para dentro de mim e confrontar as minhas emoções como elas são, não como eu acho que elas deveriam ser ou como eu gostaria que elas fossem, porque se for pensar como eu gostaria que elas fossem, elas seriam inexistentes. Na verdade, por muitos anos eu achei que as emoções atrapalhavam muito mais a minha vida. E eu tô tendo que me desfazer de todas essas crenças e ressignificar vários comportamentos e várias ideias que eu tinha. E eu decidi trazer um pouco das minhas reflexões para quem também tem esse problema, essa dificuldade de lidar com as emoções e que sente que isso de alguma maneira tá atrapalhando, seja nos exemplos que eu acabei de citar, ou cada um pode ter seus próprios exemplos. Se você se sentir à vontade e quiser compartilhar algum aqui, eu acredito que sempre é muito interessante a gente entender o que as outras pessoas estão passando, até como uma forma da gente se conectar também, porque a gente percebe que as nossas experiências, elas tendem a ter raízes muito parecidas, né? E isso cria um sentimento de que a gente não tá sozinho e às vezes até ajuda a gente a ter mais força para enfrentar o momento que a gente tá passando. Muito do que eu posso falar pode parecer clichê, ainda mais se você já está um pouco mais avançado nesse processo ou se você é um profissional, uma profissional de saúde mental, coisa que eu não sou.
Então tudo que eu vou falar aqui tem a ver com a minha opinião, com as minhas experiências, com a minha pesquisa também, mas sempre passando por esse viés. Então, não quero ser aqui dona da verdade e nem dizer que o que eu sei já está plenamente concretizado e não pode mudar. Como eu já falei em outros vídeos, essa é a minha verdade relativa de ponta. Ou seja, é o que eu tenho de mais atual sobre o assunto, mas, à luz de novos fatos, a gente sempre pode mudar de opinião. E, obviamente, tudo que eu vou falar aqui não substitui terapia nem acompanhamento com um profissional qualificado. Então, eu acredito que eu vou tentar fazer em forma de lista, porque eu amo fazer listas, mas pode ser que dentro de cada item de uma lista abra mais uma quantidade de itens, porque é assim que a minha mente vai funcionando. Mas eu acredito que, com um jeitinho, a gente acaba conseguindo voltar para o caminho certo e fazer tudo ter sentido no final. A primeira lição, que parece óbvia, mas para mim tem feito muita diferença, é: nós não somos as nossas emoções. Eu não sou minhas emoções, você não é suas emoções. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente sente algo e a gente automaticamente tem um juízo de valor sobre aquilo que a gente sentiu. Então, ou você se apega àquilo ali como uma boia de salvação, porque de alguma maneira aquilo justifica certos pensamentos que você vem tendo. Então, se você tá com muita raiva de alguém, você se apega àquela raiva porque aquilo te ajuda a justificar esse outro sentimento, que é você sentir que seus limites foram ultrapassados. Então, esses sentimentos passam a ser rótulos que a gente utiliza e que mais cedo ou mais tarde entram na nossa personalidade, no nosso senso de identidade, e eles vão começar a ser a lente com a qual a gente vai interpretar os próximos fatos. Ou a gente pode ir para o outro extremo, negar uma emoção, não querer que ela aconteça, automaticamente já rechaçar ela ou reprimir ela, porque a gente entende que ela vai definir quem nós somos. Então, se eu estou sentindo tristeza, eu sou uma pessoa automaticamente melancólica, e isso também chega na questão dos rótulos, que é você unir aquela emoção à sua própria identidade. E muitas vezes esses rótulos, eles são uma soma de informações que a gente vai obtendo desde quando a gente é criança, vozes de outras pessoas que vão criando definições sobre a gente. Então, por exemplo, eu sempre fui uma criança muito questionadora, então eu tenho a fama de chata. Na minha família, eu sou a chata, questionadora, cri-cri, que não aceita qualquer resposta. E eu escutei isso tanto ao longo da minha vida que eu fiz disso parte da minha identidade. Então, teve momentos na idade adulta em que eu deixei de me manifestar e deixei que as pessoas me manipulassem, pessoas que eu falo que tinham um nível hierárquico maior que o meu, porque eu não queria ser a questionadora chata que tá sempre procurando pelo em ovo. Então você entende que às vezes a gente internaliza características a partir de emoções que, se a gente simplesmente soltasse, provavelmente elas viriam e iriam passar. Não conseguir deixar uma emoção vir e ir embora, você necessariamente ter que fazer algo com isso, é uma das coisas que entender o mecanismo fez muita diferença para mim. Outra coisa é: as emoções não são necessariamente boas ou ruins. Elas são informações contextuais que vão nos ajudar a navegar por uma determinada situação. Elas são incontroláveis, ou seja, você não consegue decidir: não, agora eu vou só sentir alegria, não, agora eu vou só sentir saudade. Mesmo que a gente tente, elas vêm normalmente muito misturadas, muito mais complexas do que uma emoção apenas. E, além de incontroláveis, elas são parte da natureza humana, da experiência humana. Ou seja, todo mundo tem emoções. Até mesmo aquela pessoa que parece que está sempre sob controle dos próprios sentimentos, aquela pessoa que é sempre perfeita, ela também tem emoções. As emoções carregam emoções valiosas, que quando a gente evita, a gente perde a oportunidade de entender nossas reações a determinadas situações e como a gente funciona sob determinado tipo de pressão, impedindo que a gente tome atitudes mais coerentes para conseguir sair dali, para conseguir evitar que aquilo aconteça novamente, para aprender com aquilo e melhorar numa próxima vez.
Então, por exemplo, a raiva, como eu falei, ela pode indicar que você tá se sentindo injustiçado ou mostrar que você tá tentando controlar uma situação ali, não tá tendo sucesso. E tudo isso faz com que você possa entender um pouco mais sobre si mesmo ou si mesma. Da mesma forma, sentir tristeza pode significar que a gente tá tentando ali lidar com uma dor de algum golpe emocional que a gente sofreu, ou que a gente tá precisando ali de um tempo para ficar mais quietinho, para conseguir elaborar alguma situação, algum sentimento, para a gente se organizar, ter novas informações, estudar ali uma nova estratégia que a gente às vezes tentou fazer uma determinada ação de um jeito e percebeu que não era a melhor maneira, e precisamos de um tempo ali de silêncio para elaborar aquilo e determinar nosso próximo passo. Esses são só alguns exemplos, tá? A lista de emoções é enorme, mas eu acredito que duas das que a gente mais tem dificuldade é a raiva e a tristeza, e a inveja também, mas eu vou falar disso daqui a pouco. E isso me fez refletir um pouco sobre as crianças que são ensinadas que não podem processar as emoções, que elas precisam reprimir aquilo ali. Elas normalmente não têm um tempo para conseguir entender. Já é exigido delas que elas tomem uma atitude rápido, ou elas têm a sua emoção invalidada por palavras como fraqueza ou frescura. E eu acho que cada um tem que olhar para dentro de si para entender como foi a sua própria experiência, né? Mas eu, enquanto uma criança crescida nos anos 2000, acredito que a gente experienciou bastante isso, porque nós somos filhos de uma geração que, por sua vez, é filha de uma geração que conhece a fome e a miséria de perto. Então, nossos pais aprenderam que o melhor que eles poderiam dar para nós era segurança financeira, era bens materiais, era basicamente tudo aquilo que eles gostariam de ter tido e não tiveram. E eu estou falando uma leitura minha, tá, gente? Novamente, se não é a sua, tá tudo certo. Todos nós somos diferentes, com experiências diferentes, mas eu acho que faz sentido. E se você tem alguma outra informação para acrescentar, fica à vontade para comentar, claro, com educação, com jeito, que o objetivo mesmo é a gente fazer essa discussão. Mas eu acho que justamente por eles se esforçarem tanto para alcançar esses bens materiais que para eles era sinônimo de felicidade, eles acabaram se tornando muitas vezes ausentes porque eles estavam trabalhando na maior parte do tempo. E quando eles viam a criança triste, porque criança não quer saber, claro, tem as vontades de ter as coisas, mas criança quer momentos com a família. Eu acredito que isso seja muito mais importante para uma criança do que ter um brinquedo caro, né? Não sei como que tá sendo a criação das crianças hoje em dia. Confesso que eu não tenho essa questão da maternidade, então como a gente precisa filtrar muito do que a gente vê, porque é muita informação, não tem como a gente acessar tudo, não faz parte da minha bolha. Mas o que eu sei é que nos anos 2000 a gente tinha propaganda muito à TV, os filmes, né? A gente ainda não tinha tanto a internet, então a gente até tinha vontade de ter as coisas que a gente via nas lojas de brinquedo, mas eu acredito que os estímulos eram menores. E eu acredito, tá, que quando esses pais viam os filhos tristes porque eles sentiam falta da presença dos pais e eles não queriam lidar com esse sentimento porque eles tinham seus próprios traumas também, e ter que admitir que esse comportamento deles estava errado, automaticamente os obrigaria a rever esse comportamento e ter que mudar. E às vezes eles estavam ocupados demais para isso. E é por isso que essa criança triste aqui na minha frente, que tá denunciando que meu comportamento talvez seja inadequado, é ruim. Então tira ela daqui. Então para de ficar triste, então engole o choro, então olha tudo que eu faço por você, olha tudo que você tem, vai na rua brincar, vai lá falar com a sua mãe, sabe? E eu pensei bastante sobre isso, da minha própria experiência, e me questionei se talvez esse tenha sido um dos motivos pelos quais eu aprendi a reprimir tanto meu sentimento. Porque eu não sentia que eu tinha direito de sentir tristeza, principalmente. E eu tinha uma tristeza dentro de mim que eu também nem sabia explicar, porque meu repertório infantil era muito menor, obviamente, e ela não era validada. Meus pais nunca me deixaram faltar absolutamente nada, muito pelo contrário, eu tive muitas oportunidades. E eu sou muito grata, não é isso. Mas essa crença de que a pessoa que é triste é fraca e se você é fraco a vida vai te derrubar, é um dos motivos que eu vejo que muita gente até hoje reprime os próprios sentimentos, mas isso não impede que eles existam. Essas emoções, elas simplesmente não vão embora. Elas aparecem em momentos totalmente inadequados, desproporcionais, desconfortáveis, porque você não
não conseguiu elaborar aquilo. Aquela ferida não tá curada, ela tá apodrecida por baixo de uma camada muito fina e qualquer estímulo faz ela aparecer pior do que nunca. Por outro lado, quando a gente pode sentir e entender o que eles significam sem julgamentos, acolhendo eles, sem se sentir a pior pessoa do mundo, a gente pode estabelecer uma forma de ação a partir disso. A gente pode elaborar bem, refletir, maturar no nosso tempo e estabelecer uma estratégia de ação a partir disso. E quando a gente reprime nossos sentimentos, eu consegui mapear algumas possibilidades do que pode acontecer. A primeira reação, como eu falei, é quando a gente responde de uma maneira desproporcional a situações que aparentemente são corriqueiras. Que se tivesse acontecido com outra pessoa, o resultado seria outro completamente diferente. Isso acontece porque a gente tem experiências não resolvidas que servem como gatilho e que fazem com que a gente reaja de uma maneira completamente descontrolada, imprevisível, e depois a gente sente uma consequente culpa. A segunda reação é quando a gente se torna reativo, porque se a gente não pode sentir, a gente evita qualquer gatilho, qualquer situação que faça com que a gente sinta. E muitas vezes esses gatilhos aparecem através de palavras ou ações mesmo que a gente faz ou diz sem pensar. Então, por exemplo, você é uma pessoa que a vida toda foi muito criticado. Hoje em dia, às vezes a pessoa vai te dar uma sugestão, um feedback produtivo, mas você se fecha porque você associa automaticamente aquela opinião ao seu valor enquanto pessoa e não a uma possibilidade que você pode decidir fazer ou não. Isso também acontece muito com as pessoas que aprenderam que tem que ser sempre obedientes e escutar os mais velhos, e você meio que coloca a opinião do outro como superior à sua, mesmo que essa opinião esteja errada. Então você tira a possibilidade de você decidir se você quer ou não aquilo, e você meio que sente na obrigação de aceitar, mesmo se sentindo desrespeitado, desrespeitada, mesmo achando que aquilo não é para você, e isso já te cria um rechaço ali a qualquer opinião que a pessoa venha te dar, mesmo que seja uma boa opinião. E você evitar qualquer situação que possa gerar um feedback ou uma sugestão negativa faz com que você deixe de viver situações novas que podem ser potencialmente perigosas. Então você acaba deixando de experienciar coisas boas, conhecer pessoas, viver plenamente. A terceira reação é criar uma autoimagem idealizada, ou seja, você cria uma persona, isso está na psicologia do Jung, que é aquela que você mostra para os outros. Então tem uma série de características que você aprendeu que são aceitáveis, essas você gosta e você cria como se fosse uma personagem para mostrar para o mundo. E tudo aquilo que você aprendeu que é ruim, que é um defeito, que você não deve mostrar, ao invés de você se aprofundar nisso e estabelecer estratégias para aos poucos ir conseguindo melhorar, você decide que você vai esconder tudo isso, vai jogar para baixo do tapete e vai fingir que você não tem aquilo. Só que isso faz com que você viva sempre com medo de que as pessoas descubram aquelas imperfeições que você está tentando esconder. E faz com que você também tente controlar a percepção que os outros têm de você, mas tentando obrigar os outros a te enxergarem diferente. Faz sentido? Muitas vezes a gente tenta controlar a situação ao nosso redor, aquelas pessoas que gostam, né, de ter tudo na rédea curta, que estão o tempo todo ali mantendo poder sobre todos à sua volta, que querem saber de tudo o tempo todo, que querem estar por dentro de tudo, que não podem perder 1 milímetro ali da situação, do espaço que elas adquiriram naquela situação. Normalmente são pessoas que têm muito pouco autocontrole. Você tenta controlar tudo à sua volta para que você não precise olhar para dentro de si e enxergar certos sentimentos, emoções e características que você não quer ver porque você acha que são ruins. E você aprendeu que aquilo é feio, você aprendeu que você não pode ter aquilo. E isso faz com que a gente viva uma vida completamente sem autenticidade. A quarta reação é que a gente vive o tempo todo com culpa e com medo. A gente evita sair do script que a gente cria pra gente mesmo. E quando a gente faz isso sem querer, porque nem sempre a gente consegue controlar as nossas próprias reações, a gente se martiriza severamente, a gente se culpa muito. A gente sente muita vergonha, a gente se sente humilhado constantemente. Às vezes as pessoas nem têm intenção de falar alguma coisa pra gente que a gente se sinta exposto e a gente se sente. Então a gente tá o tempo todo pisando em ovos. E como consequência, a gente evita começar coisas novas, que de alguma maneira vão dar algum gatilho da gente se sentir mal ou das pessoas poderem descobrir o quanto a gente tem defeitos. A gente foge de desafios que levem a gente a ter sentimentos contraditórios, incontroláveis e situações que saiam muito daquilo que a gente está acostumado.
Outra reação, que eu acho que eu já perdi até a conta de quantas foram, o quanto a gente fica frustrado, o quanto os nossos desejos e expectativas constantemente nos levam a um estado de frustração, porque a gente não se conhece, a gente não sabe o que a gente queria de verdade, a gente acha que a gente está sendo movido por um sentimento, mas na verdade a gente está sendo movido por outro. Então, quando a gente não se permite se conhecer, a gente não tem um guia interno confiável para discernir o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer, se a gente está agindo por vontade própria ou por uma obrigação social, ou pelo medo de alguma coisa, ou por culpa, ou mesmo por um sentimento de competitividade. E por que a gente está se sentindo competitivo? Qual é a insegurança dentro da gente que está fazendo com que a gente tenha esse tipo de reação? Todas essas coisas ficam nebulosas. E por não saber lidar com essa frustração, você acaba reagindo como uma criança. Responde mal, se isola, fica impaciente com os outros, porque você não sabe dizer o que está acontecendo de errado, mas você sabe dizer que você não está bem, que você não está feliz. E por falar em nebuloso, o céu que eu digo no começo do vídeo é uma técnica para te ajudar a identificar como você está se sentindo. Então o primeiro ponto é você se enxergar como céu. Você não é seus sentimentos são as nuvens, trovões, raios, o sol, o vento, tudo que pode acontecer ali no céu. Mas você é além daquilo, você é um ser contextual. Então você pode olhar de cima, de fora e ver o que está acontecendo ali sem se identificar com aquilo. Então você não sente vergonha, culpa, medo do que você está sentindo. Você olha aquilo com uma postura de observadora. Eu estou sentindo isso. Por quê? O que será que está acontecendo? Ou eu estou sentindo isso. Ok, daqui a pouco isso vai passar, eu vou me sentir melhor e eu vou conseguir ter uma análise um pouco mais isenta da situação. Então eu vou simplesmente aguardar. E essa técnica de como está o céu hoje é você realmente se perguntar, e eu estou aplicando ela de manhã, quando eu acordo, justamente para entender como eu estou me sentindo naquele dia. Então, como está meu céu hoje? Ele está com nuvens, então eu tenho que me precaver de alguma maneira, inclusive sabendo que ele pode mudar de uma hora para outra. Então, começar a cultivar esse hábito de perguntar como é que o céu está hoje, sabendo que você é o céu e o que está acontecendo com o céu são os seus sentimentos. Então, isso me deu uma sensação tão boa que eu decidi compartilhar, porque eu sofria muito com essa questão de me identificar automaticamente com os meus sentimentos e já criar um juízo de valor e já criar uma teoria sobre aquilo e já tentar justificar e já pensar numa estratégia. Mas às vezes eu ia para o lado completamente errado, porque eu simplesmente tinha pressa de resolver o problema porque eu não queria sentir. Me sentia muito mal por ter sentimentos que eu tinha aprendido que eram feios. E por me identificar automaticamente com esses sentimentos, eu sofri muito. Então, me desconectar dos sentimentos, olhá-los, deixar que eles aconteçam, tenho aprendido muito sobre mim mesma. Entender que eu posso ser várias pessoas em uma só. Porque, como eu sou uma pessoa muito afeita a definições, como eu disse no começo, embora a minha mente funcione de um jeito bem caótico, eu gosto de ter uma organização coerente, linear, como se eu estivesse escrevendo alguma coisa, porque isso me dá um sentimento de ordem, me dá uma calma. Então, sempre que eu tinha um sentimento, eu já tentava associar ele a uma determinada característica minha e criar uma definição para aquilo. Beleza, eu sou isso aqui, acabou. Só que aconteceu muitas vezes dos sentimentos não baterem com aquela definição. Às vezes eu tinha acabado de criar uma definição, estava em paz com aquele conceito que eu tinha criado, e daí vinha um sentimento completamente contraditório e desmontava tudo, meu castelo de cartas. Então, esse conceito de que nós somos várias pessoas numa só e que tá tudo bem e que essas pessoas não vão fazer sentido e que mais de uma coisa pode ser inclusive verdade, não é porque eu estou sentindo isso que eu necessariamente não posso mais sentir isso daqui, ou não é porque eu acho que eu sou uma pessoa assim que eu não vou ser uma pessoa assado. Isso me deu um senso de libertação enorme. E isso conversa muito com a questão da persona, que eu falei agora há pouco, que é você criar ali uma série de características para interpretar um papel social.
Então, quando você tá no seu relacionamento, você interpreta um papel. Quando você tá com a sua família, você interpreta outro papel. Quando você tá no seu meio profissional, outro papel. Com as suas amigas, outro papel. Então, em várias áreas da nossa vida, a gente interpreta papéis sociais. E algumas características desses papéis convergem e algumas características desses papéis divergem. Então, às vezes, com o seu relacionamento, você é uma pessoa super fofinha, mas você não é assim no seu trabalho. E tá tudo certo. Aí que entra o ponto. Você pode ser várias coisas ao mesmo tempo e essas coisas não precisam fazer sentido, elas não precisam conversar e tá tudo bem. Beleza, então eu falei dessa técnica de como está o seu céu hoje e eu vou falar de mais 2 técnicas e daí eu vou encerrar o vídeo. Uma dessas técnicas é você conversar consigo mesma como se você fosse uma adulta falando com uma criança. As bases dessa técnica têm a ver com o conceito de reparentar, tem a ver com o conceito do crítico interno. Basicamente, parte do princípio de que as vozes que a gente escuta ao longo da vida, que é o que eu falei no começo, por exemplo, a pessoa te chamar o tempo todo de um determinado nome, ou dizer que você é de determinada forma, você internaliza isso, e chega um momento da vida que as vozes daquelas pessoas se tornam a sua própria voz interna. Você não precisa mais que aquelas pessoas digam aquilo pra você, porque você mesma fala com você com aquele tom de voz, que é o crítico interno. Então, você começar a mudar a maneira como esse crítico interno fala com você, ou essa crítica interna. Você tratar como se você fosse uma criança. Então, ao invés de você falar assim, eu sabia que você não ia dar conta disso, nem adianta com você tentar. Tá vendo? Tons de voz muito mordazes, totalmente julgadores, mas se você for fazer uma análise bem aprofundada, você pode saber que tem muitas vezes ao longo do dia que você fala assim com você mesmo. Então, você tentar aos poucos, porque não acontece da noite pro dia, começar a falar assim: olha, eu entendo que você está se sentindo assim, seus sentimentos são válidos, você tem direito de chorar se você quiser, tá tudo bem sentir o que você tá sentindo, nem sempre as coisas acontecem da maneira como a gente quer, às vezes aquela pessoa realmente não deveria ter feito o que ela fez com você, mas se lembra que nós fizemos um combinado que as coisas iam ser diferentes a partir de agora. Então, vamos aqui, eu tô junto com você, eu vou segurar sua mão e agora a gente vai tentar novamente recomeçar. A gente vai estabelecer novas metas. Amanhã é um novo dia e a gente vai partir do zero novamente, tá tudo bem. Entende como muda completamente a forma de conversar? E a outra técnica se chama Raya. Ela é uma técnica para você lidar com emoções extremas. Tem momentos que a emoção ela vem que nem uma avalanche, tão forte que você não consegue pensar em absolutamente nada. Então você vai relaxar, e daí tem técnicas para isso, que eu não vou falar hoje, mas você consegue achar bem fácil por aí. Avaliar a situação depois que você relaxou. Intencionar, ou estabelecer uma intenção de que maneira você vai agir a partir de agora. E agir. Então, você vai pegar uma situação que você se arrependeu da maneira como você agiu, que te causa sentimentos ali de culpa, ou que você gostaria de ter feito diferente, e você vai utilizar esses 4 passos: relaxar, avaliar, intencionar e agir. E você vai, a partir desse agir, estabelecer um protocolo de ação e deixar isso escrito em algum lugar para você voltar lá e poder consultar quando você quiser. Então, toda vez, por exemplo, que a mãe fala uma determinada coisa para mim que eu fico chateada e eu respondo dessa maneira, e eu não quero mais responder dessa maneira, eu vou estabelecer ali 2 ações. Eu vou dizer isso aqui para ela, ou eu vou levantar e sair andando, e você vai fazer isso independente de como você se sinta. Você vai estabelecer esse protocolo até você começar a fazer isso de uma maneira automática. Você vai se comprometer a fazer aquilo independente do que aconteça. E é legal você fazer isso com algumas poucas situações de cada vez, e com o tempo você vai aplicando numa área mais extensa da sua vida. E por que que isso vai funcionar? Porque quando você está tranquila, suas emoções estão controladas, estáveis, você tem clareza para pensar sobre determinada situação e você consegue estabelecer ali maneiras de você agir que são mais eficientes, que são lúcidas, que não estão sendo influenciadas pelos sentimentos descontrolados. Porém, na hora que a situação está acontecendo e a gente está totalmente à flor da pele, o nosso racional vai para as cucuias. Então você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue fazer aquilo. Então, você ter um protocolo de ação te bota para fazer a ação que você já estabeleceu como melhor, mesmo que todas as suas emoções te apontem para outro caminho. E com o tempo, você vai ver que aquilo lá vai se tornar natural e que, muito provavelmente,
a sua relação com aquela pessoa vai começar a melhorar e vai chegar um momento que talvez você nem precise mais utilizar aquele protocolo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das técnicas. Me conta aqui se você vai aplicar alguma delas. Me conta aqui se você já conhecia alguma delas, se elas fizeram sentido para você, se você gostou desse conteúdo. Curte, compartilha, envia para alguém que você acha que também vai se beneficiar. Muito obrigado por ter estado comigo até aqui e até o próximo vídeo.